O Plantão FMB conversa hoje com o diretor da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu, professor Pascoal Barretti. A atual diretoria da instituição completa 2 anos de gestão e o nosso objetivo é falar sobre os avanços e desafios até o fim do mandato. Professor Pascoal, eu queria que o senhor pudesse iniciar essa entrevista falando sobre o quesito integração, que foi uma bandeira que o senhor sempre levantou, entre Faculdade de Medicina, Hospital das Clínicas e FAMESP. Quais foram os avanços até o momento obtidos e o que esperar até o fim do mandato? Bom, queria agradecer a oportunidade, dessa entrevista. Hoje nós completamos 2 anos mesmo, tomamos posse, há exatamente 2 anos, 17 de julho de 2015. Entre as nossas metas, nós podemos dizer que essa está sendo e será plenamente cumprida, né? Isso começou de tarefas simples, de atitudes simples, como a retomada do protagonismo dos dirigentes do hospital e da fundação da congregação. Hoje eles fazem parte da mesa diretora da congregação e não apenas ouvintes, com direito à voz. Nós temos feito reuniões semanais, né, entre os 3 dirigentes e mais a vice-diretoria, tratando de assuntos de interesse comum. Trouxemos o presidente da FAMESP para o Conselho do Hospital das Clínicas, trouxemos o superintendente do Hospital das Clínicas com direito a voz e voto para a mesa do grupo administrativo do campus. Eu acho que essas são condições bastante facilitadoras, né, para a integração, além do clima de absoluta confiança que existe hoje entre os dirigentes. Já podemos contabilizar alguns avanços concretizados, né? Então coube a fundação, através do Hospital das Clínicas, uma parceria entre ambas, trazer para a Faculdade de Medicina algum financiamento, hoje impossível via convênio SUS, mas sim via convênio ANSP e outros, garantindo o funcionamento do escritório de apoio à pesquisa e de algumas despesas da Faculdade de Medicina que não podem ser executadas com as rubricas do orçamento da Unesp. Isso já é um tremendo de um avanço. Também conseguimos que a FAMESP bancasse parte, né, do que faltava para a obra da climatização da unidade de pesquisa experimental, na verdade da UPEA, né, parte da unidade de pesquisa experimental, e resgatamos recentemente, né, sobre onerando o Hospital das Clínicas e também o convênio ANSP, a obra do NEAD, paralisada desde 2014, né, por força de problemas burocráticos. Era uma obra praticamente perdida que o hospital teve a sensibilidade de hoje bancar essa obra para a Faculdade de Medicina. Temos tido muita facilidade, né, no trânsito de funcionários, muitas vezes o hospital ajudando a Faculdade de Medicina, como foi no caso da equipe aqui que cuida da climatização, ela nos cedeu um funcionário. O hospital tem ajudado muito a Faculdade de Medicina na questão de apoio, né, dos recursos humanos, né, trazendo muitas vezes quadros para o nosso hospital, para o centro de saúde de escola. Então eu vejo de maneira extremamente otimista essa integração e estamos avançando, né? Há desafios futuros, né? Nós temos ido junto a todas as reuniões. Hoje a FAMESP passa por alguma dificuldade em relação à gestão de Bauru, né? Nós estamos juntos, né, nessa questão que passa por um movimento de greve dos servidores, por uma redefinição a partir da implantação da Faculdade de Medicina da USP, de Bauru, mas nós estamos juntos, os 3 gestores, garantindo o protagonismo da Unesp na cidade vizinha aí, Bauru. Também estamos trabalhando junto na definição, né, do futuro do Hospital Estadual Botucatu, hoje relativamente indefinido, com financiamento muito aquém do necessário. Estamos juntos trabalhando as opções. O hospital tem ajudado muito a gente na questão da residência médica, nós vamos ter que avançar nisso. Hoje nós temos problemas orçamentários para a expansão da residência médica. Estivemos juntos recentemente com o professor Sandro, né, trazendo essas questões. Ele também se coloca como um parceiro. Eu acho que um grande marco, né, da integração do Hospital das Clínicas com a Faculdade de Medicina foi a restituição dos médicos da Unesp à sua origem, os departamentos da Faculdade de Medicina, no qual eles terão oportunidade, quase todos são titulados, de exercer atividades acadêmicas, hoje aceita pela universidade, já incluída na possibilidade de registro de aulas, resgatando a dignidade, o respeito, né, e o reconhecimento da atividade desses profissionais que compuseram a história desses últimos 30 anos do ensino, né, da pesquisa na nossa faculdade. Então,
a volta dos médicos para a sua condição inicial de membros dos departamentos, sem prejuízo, que nunca houve da atividade assistencial, é um marco muito importante dessa integração. Professor, a expansão das salas de videoconferência, a própria expansão do estacionamento do prédio da administração da faculdade e, como o senhor bem mencionou, o sistema de climatização da UPEA que vem sendo implantado, são alguns dos avanços de caráter estrutural. Até o fim do mandato da atual diretoria, há outras conquistas nessa parte estrutural a serem implantadas? Eu acho que a gente pode dividir na questão estrutural as conquistas naquelas que dependem de recursos próprios da Faculdade de Medicina, aqueles que dependem de parcerias, né, com o hospital e com a fundação, naquelas que dependem de recuperação de recursos possivelmente perdidos e naquelas que são situações novas. Eu vejo no item recursos próprios que nós vamos, além do que você falou, nós estamos trabalhando firmemente, já estamos terminando o segundo anexo, na reforma dos anexos dos departamentos da Faculdade de Medicina, que desde a origem, desde 96, 97, tem problemas com o quadro de forças, então eles têm uma insuficiência, né, do quadro de força, impedindo, por exemplo, que esses departamentos sejam climatizados, né, ou se liguem a ar-condicionados, os departamentos. Nós estamos trabalhando nisso, trabalhamos no acesso aos departamentos, com o crachá da Faculdade de Medicina, evitando invasão, né, ou venda, inclusive que havia venda ilegal de controles, o tempo todo quebrando as cancelas dos departamentos. A gente vê isso com um grande avanço. Nós investimos na estrutura de quadro de força, também climatização do centro de saúde escola, e pretendemos ainda continuar, terminar essa questão dos acessos, terminar a questão dos quadros de força, dar forte incentivo aí à questão da informática. Nós terminamos 3 salas de vídeo, acho que nós estamos num sistema de conectividade hoje muito, muito importante. Né? Eu acho que nós reestruturamos o setor de transporte da Faculdade de Medicina. Né? Nós compramos 2 carros novos de transporte, uma van, resgatamos, trocamos, né, o ônibus do projeto de saúde ocular por um ônibus mais moderno, mais bem equipado. Trocamos recentemente o carro, né, da diretoria da Faculdade de Medicina, isso apenas fazendo negócio, vendendo coisas e carros antigos que não tinham nenhuma utilidade, investindo o mínimo, né, de recursos para a reestruturação da frota. Então, a gente pretende ainda, com recursos próprios, continuar nessa linha, né, terminando esses projetos. Há um projeto importante para nós, com o qual nos comprometemos no início, que é dar uma situação de conforto melhor para os nossos motoristas e possivelmente com o abrigo aos motoristas de outras unidades da Unesp que vêm a Botucatu, né, todos eles, independentemente de ser da medicina, ligado à medicina ou não. Né. Então ainda a gente tem muita possibilidade com recursos próprios e coisas comuns, né, com o Hospital das Clínicas. No que depende de recursos recuperáveis, nós também, além da questão da UPEA, que estava amarrado e que a gente conseguiu, até com R$120 mil que veio da fundação, acertar aquela licitação, já em pleno andamento a licitação, nós tivemos agora também que fazer nova parceria, os professores com sua reserva técnica institucional, aquela que vem para a Faculdade de Medicina, concordaram que fosse utilizado para término, né, dessa obra, e a Unesp entrou com R$113 mil. Então, também recuperamos um recurso, foi esforço do pessoal da Unipex, da PROP, né, um recurso de R$1 milhão, um projeto da Márcia Guimarães, então também corremos muito atrás, como do NEAD, de recursos perdidos. Também, quebrando um pouco a inércia, fomos atrás dos parlamentares, né? Nós temos aí uma emenda para ser liberada para o projeto arquitetônico estrutural que futuramente será o prédio do curso de enfermagem, e se tivermos sucesso da Escola de Enfermagem, que é uma nossa outra bandeira da Faculdade de Enfermagem. E também conseguimos R$1 milhão no ano passado, ainda não liberados, para que fizéssemos um centro de treinamento, onde hoje a lavanderia é um projeto conjunto com o hospital, né? Isso foi emenda que veio do então deputado Bruno Covas, senador Zé Aníbal, e pretendemos, já estivemos em contato sexta-feira com o deputado Fernando Cury, que nós precisamos de mais um outro aporte de igual magnitude para início e conclusão dessa obra. Contamos muito com o deputado Milton Monte, compromisso que ele assumiu, né, que esse prédio da enfermagem ficasse por conta dele. Então, são mais ou menos aquilo que a gente tem em mente de tentar realizar apenas falando do ponto de vista estrutural. Exato. No ano passado, professor, numa outra entrevista que o senhor nos concedia, o senhor disse que
não vislumbrava um cenário tão promissor para a Unesp sob o ponto de vista orçamentário. De lá para cá, houve alguma alteração? Quais são as perspectivas para o próximo ano? Esse momento econômico que o país vive ainda tende a trazer uma série de dificuldades para a atual diretoria da faculdade? Não, isso não resta nenhuma dúvida, né? A Unesp conseguirá contribuir com os nossos projetos apenas com pequenas parcelas, em contrapartida com recursos ou da nossa receita própria ou outros que a gente aportar. A Unesp tem zero, né, de investimento em 2017, terá zero em 2018, mas eu acho que a grande diferença entre o momento anterior e esse é a característica da gestão, né? Eu acho que a gestão da Unesp é uma gestão atuante, que não para, né? O tempo todo o professor Santo atrás de recursos, com parlamentares, com o governo. Recentemente ele conseguiu, foi iniciativa da Unesp, que os royalties do petróleo aportassem às universidades para fazer frente, claro que por enquanto só 10%, mas de um grande rombo que as universidades têm, que é a folha dos nativos. Eu acho que existe menos recursos, o cenário não é favorável aos recursos, nós não temos sequer a 13ª folha esse ano garantida, mas existe muita esperança, né? Muita ação acontecendo, tanto aqui em Botucatu, quanto na reitoria e em conjunto, né? E acho que o futuro é promissor. O momento atual é de muita dificuldade, então nós não podemos contar com recursos exclusivamente da Unesp para a gente fazer frente às nossas necessidades. Então nós temos que ter o apoio, estamos tendo, e apoiar a reitoria, e também atuar fora da Unesp, e atuar com muita criatividade na gestão dos recursos próprios, para que a gente faça frente a esse período que se aproxima. Bem, com essa sua fala, o senhor basicamente já responde parte da última pergunta que eu tenho. A Unesp, desde o início do ano, está sob nova gestão dos professores Sandro e Sérgio. Como é que tem sido esse relacionamento dos dirigentes da universidade com a diretoria da Faculdade de Medicina? Um relacionamento franco, aberto, de muito diálogo. Nós já recebemos 3 pró-reitores aqui, colocando suas metas, o assessor-chefe de Relações Externas, o assessor-chefe de Planejamento Estratégico, o professor Rogério, né, que trabalha há vários anos na universidade. Isso nos facilitou muito, né, na questão do pensamento, do que foi consignado no nosso plano de desenvolvimento institucional, que acho que foi um grande avanço dessa gestão. Hoje nós temos um plano de desenvolvimento institucional, nosso PDU, a ser aprovado dia 11 na congregação. A relação é franca, aberta, absolutamente transparente e de apoio mútuo, né? Então, ainda que a situação financeira de momento seja bastante difícil, né, bastante desanimadora por vezes, nós temos uma outra fonte de motivação, que é essa clareza, essa transparência, esse dinamismo da gestão da Unesp que nos leva a acreditar que nós temos futuro. Cito coisas recentes, como a mudança que ocorrerá da avaliação docente para uma avaliação mais departamental, menos individual, né? E muitas outras ações que nós tivemos recentemente, o professor Sandro colocando planos, né, e projetos, tanto da Faculdade de Medicina quanto do campus de Botucatu, e certamente nós teremos apoio e apoiaremos fortemente as boas iniciativas da nova gestão. É um outro momento. Eu comentei isso, o professor Sandro falou isso no discurso de posse da nova diretoria da Faculdade de Engenharia da Ilha Solteira, sexta-feira passada, que nós não temos hoje recursos, mas nós temos esperança. Professor Pascoal, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos e boa sorte para o senhor e para a professora Kika até o fim do mandato. Eu sou Vinícius dos Santos para o Plantão FMB.